O depoimento de mais de 8 horas do ex-comandante do Exército não poupou nem detalhes e nem o Bolsonaro. Entre as informações estão os fatos de o Bolsonaro saber não haver fraude nas urnas e ainda ter apresentado não uma, mas 2 minutas do golpe para ele. A gente vai destrinchar esse depoimento aqui agora com a Sofia Labanca no nosso plantão do Meteoro. E eu já chego aqui com a Sofia do meu ladinho. Sofia, seja bem-vinda novamente. E é isso aí, né? São 8 horas de depoimento, é muito conteúdo, entre eles conteúdo que a gente já imaginava, mas agora se comprova. Pois é, né? Foi um depoimento que o general Freire Gomes, que foi o comandante do exército do Bolsonaro, o último comandante do exército do Bolsonaro, que chegou lá às 15 horas, né, às 3 da tarde, e foi sair às 2 da madrugada. Parece que foram mais de 300 perguntas que foram feitas a ele. A gente não sabe tudo que rolou nisso aí, né? Muitas partes aí estão sendo mantidas em sigilo para não atrapalhar a investigação, mas o que já vazou aí para a imprensa já dá bastante sobre o que conversar, né, Lúcio? E eu acho que a gente pode começar falando da questão das urnas eletrônicas, que o Freire Gomes diz que ele mesmo, pessoalmente, havia dito para o Bolsonaro que, olha, não tem nada aí de errado nessas urnas, não. Então, a gente está aí na coluna da Malu Gaspar, no Globo, dizendo, né, esse comandante disse a PF ter avisado o Bolsonaro que não havia fraude nas urnas. A gente pode descer um pouquinho ainda, mais ou menos ali na metade da reportagem, fala que, quando diz lá que, de acordo com o relato de um deles, né, ao ser informado das conclusões do trabalho, que avaliou uma amostra de ao menos 385 boletins de urna e um projeto piloto com uso da biometria para testar 58 aparelhos, o presidente da República disse que os militares deveriam se esforçar mais, porque as informações não batiam com o que ele próprio soube a respeito do assunto. Aí está falando de técnicos do Exército que fizeram aí, prepararam inclusive um relatório sobre as urnas eletrônicas, procurando questão de fraudes ou vulnerabilidades, etc., e chegaram à conclusão, depois de analisar tudo isso que a gente viu aí, vários aparelhos, várias urnas, chegaram à conclusão que, olha, não tem problemas aqui. Informaram o Bolsonaro, o que o Bolsonaro diz? Tem sim, tem sim. Se o relatório de vocês não está achando nada, vocês é que estão errados. O que eu sei, fontes, vozes da minha cabeça, é de que tem sim tem fraude nisso aí sim. E é engraçado. Se esforcem mais, lembrar, porque vocês não acharam o que eu quero. Se esforcem mais, tentem achar alguma coisa que eu quero, porque não é isso que eu quero. Não é a verdade. A verdade eu não quero. Se esforcem para achar alguma coisa, mas não é a verdade. Rejeita a sua realidade e substitua pela minha. Tipo isso. Mas, enfim, lembrando que lá no finalzinho de 2022, as Forças Armadas fizeram um relatório, né, que lançava dúvidas sobre as urnas. A gente pode ver o videozinho aí da Exame, do UOL, que vai contar um pouquinho para a gente sobre isso. O Ministério da Defesa enviou ao Tribunal Superior Eleitoral um relatório de fiscalização do processo de votação das urnas eletrônicas. Em nenhum momento, o documento cita indício de fraude do processo eleitoral, como insinuou, sem provas, o presidente Jair Bolsonaro ao longo de todo esse ano. O relatório traz ressalvas quanto ao alcance da inspeção feita pelos militares e critica uma suposta falta de acesso a dados, mas não traz detalhes. O ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, falou sobre a existência de um código malicioso, tese já rejeitada pela Corte Eleitoral, e sugeriu a criação de uma comissão integrada pela sociedade civil e entidades fiscalizadoras. Questionado sobre o relatório numa entrevista coletiva, Lula disse que cabe... Então, assim, vocês podem buscar aí o relatório das Forças Armadas sobre as urnas e vocês vão ver que é muito interessante, que eles colocam várias dúvidas sem apresentar prova nenhuma. Então, eles dizem, não achamos nenhuma inconsistência, mas isso não quer dizer que elas não existem.
tem código malicioso, a gente só não sabe qual é, não explica o que é. Então, é uma bizarrice, porque eles meio que invertem o ônus da prova. Dizem, ó, a gente não achou nada, mas vocês que provem para a gente que não existe. Então, não, gente, não é assim. Vocês que têm que apresentar. Se vocês estão questionando, vocês que têm que apresentar as provas. É a eterna tese da cloroquina, né? Não é que não funciona, mas também não tem prova que funciona, também que não funciona. Cara, tem que não tem. Ciência freestyle. E é assim, é muito importante a gente destacar aqui que esse tipo de acusação ele tem um efeito muito grave. Então, ele não pode ser feito de maneira assim, sem provas. Você não quer dizer que você não pode questionar a segurança das urnas, quer dizer que você tem que estar muito bem fundamentado para questionar a segurança das urnas. Coisa que nunca estiveram. Mas, enfim, além dessa questão das urnas, o que mais apareceu nesse depoimento do Freire Gomes? A questão das minutas golpistas. E eu faço questão de destacar das, com S, minutas golpistas, porque a gente está falando de duas, né? O Freire Gomes ele fala de duas versões de minutas, então não era uma só. A gente pode ir ali para a reportagem do Globo, na coluna da Miriam Leitão, que ali já no primeiro parágrafo ela vai dizer, né, que ele, se referindo ao Freire Gomes, relata que foram apresentadas a ele próprio, a ele pelo próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira, duas versões da minuta do golpe, avisando que aquilo tinha que ser implementado. O brigadeiro Carlos Almeida Batista Júnior, né, que na época era o ex-comandante, era o comandante da aeronáutica, Bolsonaro também foi nessa linha. E daí por aí vai. Então a gente está vendo aí que foi apresentado aí pelo próprio Bolsonaro. Não foi assim qualquer um, foi o próprio Bolsonaro que apresentou essa minuta dizendo que tinha que ser implementado. Então qualquer dúvida que tinha aí do envolvimento do Bolsonaro vai para água abaixo. Porque a gente já conhecia essa história da minuta de outros tempos. A gente já tinha visto aí a primeira vez que veio falar de minuta golpista foi quando foi apreendida com Anderson Torres, né, que na época era o ministro da Justiça. Depois a gente teve aí o Mauro Cid falando que o Felipe Martins, que era assessor do Bolsonaro, tinha entregue para o Bolsonaro uma minuta. E daí a gente também tinha encontrado uma minuta lá na Operação Tempus Veritatis, foi encontrada uma minuta golpista na sede do PL, né, o partido a qual o Bolsonaro está afiliado. Então, aí, já 3 vezes essa história de minuta. E uma delas apareceu o Bolsonaro como recebendo essa minuta, mas em nenhum momento ainda a gente tinha visto o próprio Bolsonaro entregando minuta, e muito menos ele dizendo que a minuta tinha sido implementada. Agora a gente tem aí o Freire Gomes dizendo isso, olha, o Bolsonaro entregou a minuta para mim e falou, tem que implementar. Já pode pedir música no Fantástico, né? 3 minutos já. Pois é, e eu acho que é importante a gente deixar bem claro uma coisa aqui, que a gente está falando muito aí do Freire Gomes entregando tudo isso, mas a gente tem que lembrar que o Freire Gomes não é o tal folclórico general legalista, né? Porque, ao que tudo indica, o Freire Gomes ele não aderiu ao golpe, não porque ele era legalista, porque ele ama a democracia, nem nada disso. Ele é o cara do 20 dias de euforia seguido de 20 anos de agonia. É o cara que gostaria sim de dar o golpe, não apoiou porque sabia que não ia conseguir sustentar. Então, eu acho sempre bom destacar isso, né? E com o barco afundando, ele pega o colete e deixa para trás o Bolsonaro. E ele ainda não explicou por que ele não desmanchou os acampamentos golpistas e por que ele não denunciou tudo isso quando estava acontecendo, só está falando agora, né? Então é muita coisinha aí que o Freire Gomes ainda tem que se explicar. Então tem muita água para rolar por baixo dessa ponte ainda. Agora, Sofia, eu vou pedir para vocês colocarem um botão aqui no nosso teclado da musiquinha do Xandão lá para liberar a música do plantão. Eu gostei daquela musiquinha, então a gente já tem que se preparar para isso. Gostei muito daquele Clube do Fim.
Perfeito. Sofia, obrigado. Até a próxima, viu? Até. Bom, você viu, né, que o negócio está pegando fogo e a gente vai acompanhar tudo aqui no Plantão do Meteoro. Então não perde, se inscreve e eu quero saber de vocês, hein? Comenta aqui embaixo o que você está achando desse depoimento todo, desse desenrolar, que, olha, como eu falei num vídeo anterior, tá chegando no season finale, hein? Um grande abraço, até a próxima.